Igreja Metodista apresenta a Palavra de Deus, a fé transformando os nossos corações. Graças a Deus. Querido, abre a tua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11. Mateus 2, 11. Eu vou apenas ler o verso 1 e o 2, para que eu e você possamos nos localizar um pouco melhor na história. Mas eu quero me deter, na verdade, no verso número 11. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Entraram na casa e viram o menino, Maria sua mãe. Olha o que diz o verso 11 agora. Prostrando-se, adoraram, abriram os seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Texto muito conhecido, né? Com certeza nós estamos muito familiarizados com esse texto e sei que não é novidade para ninguém. Nós comemoramos há 2 dias atrás a data do Natal, e diga-se de passagem, no meio evangélico há um burburinho muito grande sobre essa data, e alguns perguntam se deve ou não se deve comemorar, né? E as perguntas são variadas e as respostas também. Eu, na minha própria caminhada, já passei por momentos distintos. Já cacei muita confusão por causa do Natal, já queimei Papai Noel, já briguei por calhavo de Natal, já falei mal da data. Hoje, não sei se um pouco mais maduro, não sei se um pouco mais relaxado. O Diego, que me viu sem gravata e camisa para fora, falou assim: pastor, você está moderninho hoje. Depois que eu colar, falou assim: pastor, você está bem relaxado. Então, eu não sei se eu estou relaxado quanto ao Natal. Mas sabe, queridos, uma coisa eu tenho certeza: nós não aguardamos um Papai Noel. Verdadeiramente, ninguém aqui, nem Papai Noel, nem São Nicolau, nem nada parecido. Mas a verdade é que, sendo um dia padronizado, um dia convencionado, nós sabemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, nós sabemos que é um dia convencionado pela história, querido. Agora, vou falar a verdade. Quantos de nós pensou nessa semana no verdadeiro sentido do Natal? Quando eu quero começar esse Natal, esse sermão, perguntando a você se na tua história Natal é só peru, só Chester, ou se na tua história de Natal existe um Cordeiro Pascual. Eu quero perguntar para você, logo na abertura desse sermão, se para você Natal é só Papai Noel, ou se existe um Pai da eternidade. Porque ser contra Papai Noel é pouco. Eu quero perguntar se você é a favor do Pai da eternidade. Ser contra Chester ou ser contra Peru é pouco. Eu quero perguntar se você tem uma experiência
com o Cordeiro. Eu tive a grata alegria de, aos 13 anos de idade, voltando de um encontro de carnaval, ter uma experiência natalina, um encontro de barracas, um encontro nas margens de um rio, chamado Rio Jacaré. Eu tive a experiência de ter a minha vida transformada por uma experiência totalmente radical. O meu Natal se deu no carnaval do ano de... Eu tinha 13 anos de idade, faz a conta, você que é bom de geografia aí, né? Nasci em 65. Quem que é bom de geografia aí? Né? 65 mais 13. Foi o meu Natal, cara. Voltei para casa, não deu muito certo, mas eu comprei um caderno de caligrafia, porque eu queria estudar, e eu queria ser pastor. Passou a ter sentido, eu tinha um propósito para viver. Eu descobri que a minha vida teria sentido, porque eu descobri que havia, para entrar no texto, eu descobri que havia nascido o Rei dos Judeus. Me lembro como se fosse hoje. Posso viver trocentos anos e nunca vou esquecer aquele encontro de carnaval na margem do Rio Jacaré, onde a minha vida foi literalmente transformada. Natal é uma experiência genuína. O meu Natal não foi 21 de dezembro. Eu quero perguntar para você, nessa noite só você é portador dessa resposta. Você já teve o Natal, meu irmão? Ou você está aqui porque você é filho de metodista, namorado de metodista, vizinho de metodista? O que traz você aqui? Você é portador de uma experiência natalina. Jesus Cristo nasceu no teu coração. Você detém uma experiência com o Cordeiro, ou ainda é Chester? Você espera o Pai da eternidade, ou ainda é Papai Noel? Não sei se meu pai se lembra. Não sei se meu pai se lembra disso. Um dia eu me vesti de Papai Noel. Eu fui dar barba para as crianças, com essa mãozinha assim, né? Aí eu não enganei ninguém, né? Fui para a igreja vestido de Papai Noel. Tem até hoje, deve ter em casa lá, a roupa do Papai Noel. Tem nada contra o Papai Noel, querido. Mas sabe, Natal não é Papai Noel. Natal é o Pai da eternidade. E é esse que dá sentido ao Natal. E quando os magos foram até Belém, olha o que diz o verso 13, que é o verso 11, que é o único verso que eu vou usar. Olha qual foi a atitude dos magos, no verso 13. Diante do bebê recém-nascido, numa estrebaria. Sabe o que os magos fizeram? O texto diz que, prostrando-se, adoraram. E esta é a única postura de alguém que já experimentou Natal. Natal é basicamente postura de se render. Natal não é o que vão dar para mim. Natal não é o que eu vou receber. Natal não é o que eu vou receber. Natal é a minha disposição de rendição, de prostrar-me e de adorar. O texto fala que os magos, eu não quero parar nesse detalhe do texto, não é o meu propósito hoje,
mas aqueles homens mestres da ciência, aqueles homens de discernimentos inigualáveis, que perceberam numa constelação supernormal. Eu gosto disso, não quero me meter nisso, mas eu gosto de pensar nisso sempre. Né? A Bíblia não fala que é uma estrela cadente, ou de quinta grandeza, ou uma estrela brilhante, a Bíblia fala só que é uma estrela. Então, a diferença estava no discernimento dos magos. Não era a estrela que era diferente, eram os magos que tinham discernimento. E aqueles homens, cheios de discernimento, que viram numa estrela aparentemente comum, abre mão da sua sabedoria, abre mão da sua ciência, prostra-se e adora. E eu quero me inquirir se você me der autoridade, porque eu só tenho a autoridade que você me concede, querido. Eu só vou até onde você me permite ir. Se você não abrir o coração, eu fico aqui pregando 40 minutos, não te falo nada. Mas se você me permitir, eu quero perguntar se você tem se inclinado, reverenciado e adorado ao menino. Eu acho interessante que eles não adoram ainda aquele que fez milagre, o ressuscitou Lázaro, ou fez o paralítico andar. Eles adoram o menino da manjedoura, os magos, entendido na ciência, discernindo as constelações. E às vezes eu e você, na nossa presunção, temos dificuldade em curvar nossos joelhos e adorar ao Senhor. Quantos, e eu não estou acusando e nem posso, deixo que o diabo acusa, o meu papel é te pastorear. Mas quantos de nós, neste Natal, curvamos o joelho por 5 ou 10 minutos, reverenciamos e adoramos ao Senhor? Às vezes nós gastamos mais tempo preparando o Chester, o que não há basicamente nada de errado com isso. Amanhã eu devo passar a parte da manhã toda junto com o Carlinhos, lá em Londrina, fazendo compra para preparar o carreteiro, e é gostoso, não tem nada de errado com isso. Mas eu temo, querido, que existe muito mais tempo na beira do fogão do que tempo em adoração, mesmo sendo o Natal do cristão. Talvez se você, por correria, por distração, já peguei sobre isso em outro momento, não é minha intenção hoje, pelo menos a princípio não quero, a menos que Deus mude o meu coração e sempre há tempo. Mas a nossa geração, o nosso maior adversário hoje se chama entretenimento. Não estou te acusando, querido, mas muitos de nós responderemos o WhatsApp no meio do culto. Tem muita dona de casa pensando no que vai fazer na ceia de Ano Novo, enquanto está ministrando a verdade. Entretenimento. Talvez você nem tenha dobrado o teu joelho por maldade. Às vezes eu tenho medo de gastar mais tempo em leitura ou preparando um PowerPoint do que em oração para pregar para você, querido. Sabe por quê? Porque a nossa geração é do entretenimento. Deixa eu voltar ao ponto central que eu estou tentando ministrar nesta manhã. Neste Natal, sem ninguém fazer levantar a mão ou se manifestar, quantos
de nós que já encontramos o Rei dos Judeus, guardamos 5, 10 ou 15 minutos para prostrarmos, ajoelharmos e adorarmos ao Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Se isso não aconteceu, pode ter tido Chester, pode ter tido peru, pode ter tido avelã, pode ter tido farofa, pode ter tido Papai Noel, mas não teve Natal. Porque Natal é reconhecimento do nascimento de Jesus. E automaticamente nós nos prostramos e adoramos. Poderia até orientar você a fazer isso agora, mas seria apenas um ato religioso. Se você não fez isso ainda, faça isso chegando em casa. Reconheça o nascimento de Jesus. Pare a correria. Pare o entretenimento. Pare as luzes. Pare o glamour do Natal. E no silêncio do teu quarto, de portas trancadas, de maneira anônima, dobre os teus joelhos por alguns minutos que seja, mas o Rei dos Reis quer e merece a tua adoração. O texto fala que prostrando-se o adoraram. Depois o texto continua assim: e abrindo os seus tesouros. Eu não vou ministrar essa oferta hoje, não é esse o propósito, mas abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Repita assim, ó: entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. A primeira oferta que os magos entregaram a Jesus foi o ouro. E o ouro na Bíblia fala de realeza. O ouro fala de um metal nobre, que significa basicamente realeza, que é exatamente o modo como Mateus apresenta Jesus, o rei. O verso 2 já pergunta aonde era nascido o rei. Se você ler tanto Marcos como Lucas e João, a realeza não está tão clara quanto em Mateus. Mas em Mateus, esse fato de Jesus rei é muito claro. E é sobre isso o primeiro aspecto que eu quero citar nessa noite. Que Jesus veio para conquistar a autoridade. Veio para conquistar a realeza. Veio para se manifestar a mim e a você como sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, entre os seus presentes está o ouro. Eu gosto e por muitas vezes tenho citado o texto de Apocalipse 5. É fantástico Apocalipse 5, quando o texto fala que João vê um anjo, e João fala que ele vê um anjo enorme, e fala assim, ó: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e o livro abrirá. É este o rei, é este rei, é este o que recebeu o ouro na sua mão. O ouro fala da coroação, o ouro fala de um rei, o ouro fala de um vencedor, o ouro fala de um cedro, o ouro fala de alguém que tem governo, o ouro fala de alguém que tem domínio, o ouro fala de alguém que tem autoridade.
Sabe quem está nascendo, querido? O Rei dos Reis. Sabe qual a oferta que está sendo ofertada a Ele? A autoridade. Eu não sei o que você particularmente tem passado. Eu sei que o que nos aguarda como geração, o que nos aguarda enquanto geração, o ano que vem, a perspectiva não são das melhores. O que eu sei é que o rei que eu sirvo, antes dele se tornar homem, ele já foi consagrado rei, porque os magos lhe deram ouro, querido. As perspectivas, querido, não são boas. Não é o que eu quero tratar nessa noite, né? Eu estava ouvindo um telejornal ontem, e se não me engano, alguém lá do sul, se referindo às enchentes, e alguém chorando, disse, choveu muito, mas Deus quis assim. Minha vontade foi picar o pé na televisão. Falei, como que Deus quis assim? Faz 500 anos que esse país está destruindo floresta. Faz 2000 anos que a humanidade está devastando o que Deus criou. Agora fala que Deus quis assim, Cristo. Agora preocupa o meu Deus por causa de calamidade. Deus quis assim uma ova. As perspectivas para o ano que vem não são nada boas. Não é porque Deus quis assim. É porque nós somos uma geração e frutos de gerações que semeou discórdias e mais discórdias. Mas mesmo assim, eu sirvo a um Deus que é rei. Eu sirvo a um Deus que desde o seu nascimento, simples, na manjedoura, lhe serviram ouro. E ele é apresentado nas Escrituras. Sabe o que Colossenses fala? Embora você ainda está show e você pode acompanhar, né? Colossenses 1,16 fala que nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, poderes e autoridade. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Sabe por quê? Porque desde o seu nascimento, Ele é rei. Quando os magos lhe adoraram, lhe deram ouro. Nabucodonosor, o rei ímpio, foi obrigado a declarar quão grandes são os seus sinais, como são poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Sabe por quê? Porque desde a manjedoura lhe deram ouro. Ele é. Agora, além de ouro, querido, lhe deram também incenso. O texto diz que prostrando-se, adoraram, abriram seus tesouros e entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E esse texto eu gostei muito que você abrisse. Abra em Apocalipse, capítulo 5, verso 8. A maioria dos textos, você só vou citar, mas alguns textos necessário que você me acompanhe. Apocalipse 5, 8. Ao recebê-lo, Apocalipse 5, 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro, cheia do quê? De incenso, que são o quê? As orações dos santos. Diga comigo assim, o incenso são as orações dos santos. Quando os magos foram até Jesus, além de entregar o ouro, que representa a divindade, entregaram também incenso, que fala das orações dos santos. E eu quero, ainda que rapidamente, fazer menção ao ministério sacerdotal de Jesus. Jesus veio justamente
para interceder por mim e por você. Um dos papéis fundamental dos sacerdotes era oferecer diariamente, pela manhã e pela tarde, incenso, que era como aroma suave ao Senhor. Você encontra isso lá no livro de Êxodo. E era uma das funções sacerdotal colocar ou queimar aquele incenso diante do Senhor. Queridos, eu quero dizer a você que desde o nascimento do Senhor, a única pessoa que pode fazer intercessão, a única oração que é aceita diante do Pai é a oração do Senhor, porque Ele é o sumo sacerdote que apresenta diante do Pai as minhas e as tuas dificuldades, querido. Eu e você só estamos vivos porque temos alguém que intercede, alguém que é portador desse ofício sacerdotal. Eu gosto muito da expressão usada em Hebreus 7:26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Quando eu li esse texto na minha adolescência, era de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Um pecador como eu só podia ter um sumo sacerdote como Jesus Cristo. Só um sacerdote inculpável, santo, aceitável diante do Pai. Eu não sou um pecador comum. Eu não posso ter um sacerdote comum. Eu sou um miserável e eu tenho que ter entre mim e Deus um sacrifício de um homem santo. Por isso, nesse Natal, eu adoro um Senhor que é portador de incenso, o portador de alguém que verdadeiramente me apresenta diante do Pai. Sabe por quê que eu não fui consumido, querido? Porque quando Deus olha para a terra, ao invés de Ele ver um homem imundo e miserável como eu sou, Ele vê o sacrifício vicário, o sacrifício do Cordeiro feito no meu lugar. E o incenso que estava desde o nascimento mostra a autoridade que Jesus tem na minha vida diante do Pai. Por isso, neste Natal, talvez você ainda que não se prostrou, você ainda que talvez não reconheceu a autoridade, o reinado de Jesus. Talvez nós que não paramos para agradecer a intercessão, para agradecer a expiação, para agradecer o ofício sacerdotal. Talvez é o momento de nós pararmos um pouco, e eu vou falar isso com muita cautela, pararmos um pouco a nossa celebração. Eu dou graças a Deus pela igreja alegre que somos, vibro quando nós vamos viva de júbilo, prego muito sobre alegria, você ouve falar sobre isso, mas eu temo que nós banalizemos o sacrifício e esquecemos que entre os presentes está também o incenso, que é aquele que verdadeiramente faz sacrifício por mim. Hebreus 10 diz que ele intercede ao Pai por mim. E para encerrarmos essa palavra, a Bíblia fala que prostraram-se, adoraram, abriram os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Abra a tua Bíblia para me acompanhar um pouco melhor em Esther, capítulo 2, verso 12. Livro de Esther, capítulo 2, verso 12. Esther, e chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito
a elas, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os seus dias da sua purificação, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiaria e com as coisas para a purificação das mulheres. Porque assim se fazia com as mulheres, com purificação, 6 meses com óleo de mirra. O óleo de mirra, querido, simboliza aqui a purificação. E é exatamente isso que Jesus foi presenteado, tanto com a realeza do ouro, tanto com a intercessão do incenso, quanto com a purificação da mirra. E eu quero começar a concluir esta palavra, dizendo a você que a obra de Jesus é justamente para nos purificar. Ele recebeu a mirra justamente para poder fazer pecadores, como eu e você, santo. E aqui entra em um dos aspectos, talvez que eu tenha mais citado ano passado, até pela maneira como eu fui abençoado nas minhas leituras o ano passado, esse ano. Eu acho que uma das coisas que mais tem complicado a igreja, quando eu falo igreja, me refiro a mim, porque eu sou igreja, é a má compreensão da graça. Quando eu e você invocamos a graça, geralmente é uma graça para perdoar pecado. E na verdade, a graça não é meio apenas de perdão. Graça é para a purificação. Graça é o que capacita alguém imundo como eu a trabalhar em santidade diante do Pai. A mirra tem sentido, assim como trabalhou com Esther, assim como fazia com as mulheres, né, o caso de Esther, assim como a mirra santificava, purificava. Eu e você somos aceitos diante do Pai, porque através de Jesus Cristo somos santificados. Às vezes nós entendemos que apenas a graça nos perdoa. Entenda isso, querido. A graça nos capacita a vencer pecado. A graça, não, eu vou pecar e a graça vai me perdoar. Não, a graça vai capacitar um pecador como eu a ser santo. A mirra tem esse papel santificador, a mirra tem esse papel purificador. Se o ouro traz o papel da realeza, se o incenso traz o papel intercessório, a mirra traz o papel santificador. A Bíblia fala que nós devemos buscar a paz com todos. A Bíblia nos orienta a buscar a santificação, sem a qual ninguém vai conseguir ver o Senhor, querido. Da onde em você tiramos essa ideia absurda que é possível passar uma eternidade com Deus sem uma vida orientada pela mirra? Da onde em você tiramos essa ideia que é possível passar uma eternidade com o Pai se eu não consigo passar aqui 70 anos em santidade? É impossível, querido. Se a graça não é poderosa para me santificar, eu tenho repetido isso aqui por dezenas de vezes, se a graça não é poderosa para me santificar, ela também pode não ser poderosa para me salvar, querido. Vou ser surpreso, surpreendido do julgamento. Sabe qual é o nosso problema, querido? É que a igreja não fala mais de julgamento, a igreja não fala mais de céu e inferno, a igreja só fala de cura divina, a igreja só fala de prosperidade. A igreja, nós vamos abrir para testemunho de ano novo, querido. Sabe o que nós vamos ouvir? Testemunho de casas, testemunho de carros,
testemunho de Rolex, testemunho de Carita Montblanc, porque nós não estamos preocupados em santificação. Nós esquecemos que o Deus que servimos, desde o ventre, desde a manjedoura, ele ganhou mirra. O ouro não representa a riqueza, representa a realeza. Quem falou para você que Jesus veio para te fazer rico? Quem propõe riqueza é o inferno, querido. Tudo isso te darei se prostrar e me adorares. Se você quer ter riqueza por adoração, vai servir o capeta, querido. É ele que está trocando riqueza por adoração. Jesus nunca falou que ia trocar riqueza por adoração. Quem ainda quer da fazenda, carro zero, helicóptero e apartamento por adoração, o diabo, tudo isso vou te dar, ó. É só prostrar e me adorar. Jesus, ele quer te santificar. Mirra, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E o que mais? E purificar de toda a justiça. Mas é que o nosso problema é que nós só queremos perdoar o pecado. Purificar a justiça não. O texto não fala que ele perdoa o pecado. Fala que além de perdoar o pecado, ele purifica. É que em você queremos perdão hoje, perdão amanhã, perdão depois. Queridos, Natal se consiste basicamente em adoração e em dar presentes. E não é camisetas, tênis, perfumes, chocolates. É realeza, intercessão e santificação. Ouro, incenso e mirra. A maioria de vocês me conhece muito bem. E a coisa que eu mais gosto de fazer é convidar você para o altar e acabar a reunião aqui na frente. Deus foi generoso para conosco. Deus nos deu um altar que é maior do que muitas igrejas por aí. Por metro quadrado, se bobear, nosso altar é maior que o 100. Deus nos capacita, até conforto para apelo nós temos aqui. Porque eu gosto de terminar o culto no altar. Mas especialmente hoje, eu vou fazer exatamente o contrário. Vou pedir para que o Diego já venha aqui, ele vai apertar a bênção. Mas eu gostaria muito que você separasse agora o momento na sua casa, não sei se hoje, não sei se amanhã, mas lembrando do verso 11 de Mateus 2. Os magos viram o Jesus, prostraram-se e adoraram. Gostaria muito que você não entrasse no ano novo sem ter o Natal. Não existe Natal sem adoração. E o texto fala que eles se prostraram. Prostrar é isso mesmo, é dobrar os joelhos, pôr o joelho em terra. Não sei se você vai fazer isso por 15 segundos ou por 1 hora, fica à vontade. Mas eu gostaria muito que nem teu filho soubesse, nem tua esposa soubesse. Faça isso em segredo e ofereça ao Senhor ouro da realeza, incenso, oração do santo e mirra da santificação. Que Deus nos abençoe. E que a companhia, a presença constante todos os dias do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, minha irmã, e com toda a sua família, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado, deseja a paz do Senhor e boa semana a todos, em nome de Jesus.